Meus queridos, como muitos de vocês, aliás, começar desse jeito é meio complicado, né? Vamos mudar isso aí. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Muitos de vocês que são minimamente nerds, nerdolas e geeks sabem o poder da influência que os heróis têm. E isso não é somente pelas habilidades sobre-humanas ou outros tipos de superpoderes, mas sim pelos seus valores, os seus princípios, e esses modelos são exemplos para nós. Mas é que eu acredito que não aconteça no meio jornalístico, porque esses caras deveriam ter alguém de valor para se espelharem. E quando não tem referência, meus amigos, tem decadência. E foi o que aconteceu com a senhora Eliane Cantanhede. Tá certo que a gente brinca muitas vezes falando que é canhotede, mas dessa vez ela exagerou na dose, viu? Porque segundo aquilo que ela alegou, que seria uma pergunta técnica, parecia mais, meus amigos, uma avaliação bigodista. Por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Ai, meus queridos, esse aí é o nível do jornalismo imparcial que nós temos hoje, sobretudo da Globo News. Vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Voando para o vídeo. Em Israel só teve umas mortezinhas aqui, outras dali, uns 23 feridos daqui, 40 dali, umas explosões. Nada demais, né, gente? Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Pessoal, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo em relação ao conflito lá no Oriente Médio e que a coisa está escalando cada vez mais rápido. Tanto é que estamos vendo agora a guerra entre Israel e Irã, e a coisa ficou mais séria ainda com a entrada dos Estados Unidos, que atacaram instalações nucleares iranianas na noite de sábado, dia 21. Agora, uma das coisas que mais causam mal-estar não são acontecimentos que ocorrem no local do conflito, e sim patética e partidária cobertura da guerra sendo feita pela Globo News. Aliás, não somente por ela, mas pela maior parte da imprensa brasileira, que insiste em pintar o Irã como um país vítima de ataques e o culpado é Israel, e que coincidentemente é o mesmo posicionamento do painho e de todo o seu governo. Agora, em outro momento patético da nossa querida imprensa brasileira, aliás, patético não, né? Trágico. É isso graças à jornalista da Globo News que noticiou a queda do meteoro que matou os dinossauros em tempo real. Sim, estou falando dela, da senhora Eliane Cantanhede. E fez uma perguntinha pra lá de estranha. Por que os mísseis iranianos não matam israelenses? Essa notícia se encontra aqui no site Metrópolis com a seguinte manchete: Eliane Cantanhede pede desculpas após fala polêmica sobre guerra. O jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, pede desculpas neste domingo, dia 26 de junho, após a repercussão negativa de um comentário feito no programa Em Pauta na última sexta-feira, dia 20, sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã. Durante a participação no telejornal, ela questionou Jorge Pontual, correspondente da emissora nos Estados Unidos, sobre a diferença no impacto dos ataques feitos por cada país. Georgeta, meu querido, bota a fala dessa infeliz aí pra gente, cara. E os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Caras, o Jorge Pontual fica travado. Apesar de, obviamente, ter um teleprompter na frente dele, ele simplesmente precisar ler essa bagaça, a pergunta em si cria um certo desconforto para ele. E olhem, meus amigos, que estamos falando de um cara que se sentiu muito à vontade para imitar o Chewbacca, e isso foi pra lá de vergonhoso. Agora, Eliane, que conversa fiada, que papinho mais babaca, que comentário mais infeliz é esse de uma motinha aqui e outra ali, pô. Para vocês, meus queridos, especialmente a galera que está visitando o canal, se esse tipo de jornalismo rasteiro, mequetrefe, vagabundo, sem vergonha, incomoda você, por gentileza confirme isso com a sua inscrição. Nesta guerra cultural e de informações você não pode ficar de fora. Por isso a sua inscrição, presença e participação são muito importantes.
Por isso que essa turma aí, essa corja, quer tirar a internet de você e de mim. Meus amigos que já são inscritos no canal, eu conto, de verdade mesmo, eu conto com a sua ajuda para que você arrebente aqui no like agora, deixe um comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que já estão de saco cheio dessa turma e se dizem jornalistas em prol da verdade, mas que adoram uma censura e vivem de conveniências. Então nos ajude a mandar o Jorge Pontual, Eliane Cantanhede, Mira Leitão, Daniela Lima, Otávio Fedes, tudo para casa do chapéu, sabe? Você já entendeu, né? Com certeza. Então, se vocês já se inscreveram ou estão se inscrevendo agora, muito obrigado. E o legal do nosso canal aqui é que nós temos também a edição do querido Jorgeta do canal Hora Play. Faz toda a diferença. Ou não é, Jorgeta? Ué. Então, para vocês conhecerem o conteúdo do Jorgeta no canal Hora Play, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Mas é claro que depois de ter falado essa besteira tão grande, a internet bombou, Eliane Cantanhede foi extremamente criticada e vocês acham que ela veio pedindo desculpas? Que nada, só mandou essa. Condeno o antissemitismo e não sou monstro, que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja. Mas é importante entender que os ataques do Irã são menos mortais que os israelenses. Quais são os mísseis iranianos? Como são a defesa, as edificações e os bunkers de Israel? Ô Eliane, você também não quer um mapinha onde ficam os escritórios do Mossad não, cara? De repente, onde Israel guarda seus armamentos? Qualquer coisa assim. Só acho esquisito uma coisa. A distinta senhora que não sabe o que é fusível vai entender de fuzil? Porque essa véia danada já ligou para a empresa de energia reclamando que não tinha luz e na verdade o problema era o seu disjuntor que havia desligado. Mas enfim, ela lançou essa nota, né? Um tempo foi passando e a temperatura não baixava, ela fez uma outra nota. Então ela fez uma postagem lá no X, a qual o comentarista da Globo News veio ao ar para poder manifestar o quão arrependida a nossa querida Eliane Cantanhede estava. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Lembrando que isso aqui é um jornalismo imparcial. Agora realmente é muito engraçado, né? Na hora que fala besteira, faz de cara pra câmera, ao vivo, não tá nem aí, pô. Agora, para reconhecer o erro, aí fica difícil, né? Precisa de uma notinha e um interlocutor. E claro, tem que ser através de meia-culpa, né? Olha, se eu fiz isso, a culpa é sua porque você que interpretou mal. Essa não era a minha intenção. Eu não quis falar nada disso, não. Israel, Sabemos para quem vai sua torcida. Meus amigos, tem coisas que acontecem e não é à toa. Porque ciente da parcialidade e da falta de transparência da nossa mídia, Israel pela primeira vez nomeou um porta-voz das Forças de Defesa de Israel que falasse português. E português brasileiro. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico. Um português pré-histórico. Tá errada. Tudo isso para esclarecer algumas coisas bem interessantes, não somente a respeito do conflito em si, mas como a imprensa brasileira cobre o conflito, sobretudo a Globo e Globo News. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali, fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terrorista em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente de forma indiscriminada. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas. Seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei.
1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela terceira vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das forças de defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Então, A Globo é um lixo! bem, meus amigos, nem precisa falar nada a respeito da má vontade, a falta de transparência que a Globo News tem para mostrar ao seu público o lado de Israel nesse conflito. Agora, senhora Eliane, se eu puder te dar um conselho, quando fizer besteira, cara, seja mais aberta e fale de maneira franca e você está arrependida, e que simplesmente pede desculpas. É assim que se faz. E nós, meus queridos, o que a gente pode aprender com isso? Bem, eu não sei vocês, mas eu tenho a política bem pessoal de que eu não me aproximo de ninguém que erra e nunca pede desculpas, nunca considera que essa pessoa errou. Não, eu não tô falando do mestrão não, pô, parem com isso. Imagina, quem sou eu para ter uma resposta definitiva sobre as coisas? Mas essa história toda, meus amigos, ela termina com um final feliz, viu? Porque vocês viram a dificuldade do porta-voz ao ser entrevistado com a Globo. No entanto, imaginem o tamanho do estrago que esse comentário da Eliane Cantanhede fez a ponto da Globo retroceder e na manhã da última segunda-feira, dia 23, o porta-voz foi entrevistado por meia hora pelas competentes jornalistas Daniela Lima e Camila Bonfim. Caras, essa entrevista deve ter queimado essa galera por dentro, hein? Mas e aí, meus queridos, depois desta, a Globo vai amarrar a lata da Eliane Cantanhede? Ou vai dar uns dias de gancho como ela fez com a Daniela Lima? Agora, a imprensa brasileira, aqui vai um conselho nerd, viu? Se o jornalismo não tem boas referências, caras, na cultura nerd tem. Busquem os valores de Peter Parker, Clark Kent, Lois Lane. Quem sabe assim vocês param de fazer tão feio. E melhor, sabia que dá pra ter credibilidade? Pois é. Rapaziada, fortaleça o canal através do seu like, comentário e compartilhamento. E você que está nos visitando, confirme a sua inscrição. Muito obrigado a todos que ajudam o canal a crescer, porque assim, olha só, galera, chegamos já a 83 mil inscritos. E isso, é claro, graças a vocês. E se é para incomodar os canhoteiros, continue bom trabalho. Bem, ficamos por aqui. Um forte abraço do Grifo.